Você come por impulso? Você come por alívio de um estresse? Por uma recompensa de um dia estressante de trabalho? Que chega em casa com uma vontade enorme de comer um hambúrguer duplo? Você come suas emoções? Se você demorou para responder uma dessas questões, o programa foi feito para você. Você sabia que a maioria dos comedores emocionais tem uma dificuldade enorme, uma impotência de não conseguir trabalhar os seus desejos de comida? E em função disso, nós temos uma epidemia de obesidade, de transtornos alimentares, cultivamos um corpo sarado, cultivamos dietas restritivas, jejuns intermitentes. O comer emocional é o nosso tema do programa Papo da Hora, que começa agora pela TV Câmara, canal 18.2. Eu sou a professora Leila Tuffi, é um prazer enorme tê-los comigo mais uma vez. E como vocês sabem, Papo da Hora é um programa que leva para a casa de vocês temas que atravessam a nossa vida, que estão dentro da gente, que estão dentro da nossa casa, na nossa mesa. Hoje o tema estará dentro da nossa mesa, ou em cima da nossa mesa, e que nem sempre conseguimos conversar e entender muito bem. E para discutir esse tema, eu trago uma amiga, uma pessoa especial, uma pessoa que trabalha muito nessa área, a professora e nutricionista Ana Carolina Brasil e Bernardes. Para falar um pouquinho da Ana, eu vou dizer o seguinte: ela é delegada do Conselho Regional de Nutricionista, 9ª Região, especialista em nutrição humana e saúde, mestra em ciências aplicadas à saúde pela Univas, aprimoramento em transtornos alimentares no Instituto de Psiquiatria da USP, professora dos cursos de nutrição, gastronomia e fisioterapia da Univas. E para somar a nossa trupe, o nosso amigo aqui, o artista Geraldo Júnior, que abrirá mais uma vez o nosso programa. Sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro. Seu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria qualquer preço, porque te ignoro ou te conheço, quando chove ou quando faz frio. No outro plano te devoraria tal Caetano, a Leonardo DiCaprio. É um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros, sem pensar em nada fez a minha vida e te deu. Sem contar os dias que me faz morrer, sem saber de ti jogar da solidão. Mas se quer saber se quero outra vida, não, não, não. Eu quero mesmo é viver pra esperar e esperar, e devorar você. Eu quero mesmo é viver pra esperar e esperar, e devorar você. Obrigada pela presença de todos, Geraldo, Carol, um prazer imenso tê-la aqui no programa para falar sobre o comer emocional. E um assunto que nem eu conhecia muito bem, Carol, e eu queria começar com aquela pergunta bem básica. Para quem nos assiste, o que é o comer emocional e como a gente pode identificá-lo? Leila, antes de mais nada, agradeço o convite. Para mim é um prazer estar aqui falando desse assunto que a gente precisa discutir e que muitas vezes as pessoas têm um pouco de medo de falar, né? O que era o comer o emocional.
Mas para começar, eu acho que a gente precisa entender o ato de comer. Então nós falamos de alimentação, nós conhecemos de alimentação desde quando nós nascemos. Isso é muito bem explicado por Freud, né? Que a nossa primeira relação com a comida é quando a gente faz a amamentação. Então o comer, ele precisa ser um ato prazeroso. O grande problema é que às vezes estamos falando muito de comida como se ela fosse algo pecaminoso, algo que não possa existir ou algo que de repente não pode fazer parte do contexto das pessoas. E aí onde entra o comer emocional. Então, o que seria o comer emocional? É quando eu utilizo a alimentação como uma forma de reduzir qualquer tipo de sentimento, como, por exemplo, ansiedade. Eu vou comer para, de uma forma, conseguir minimizar esse sofrimento, essa ansiedade que eu estou sentindo. E vem aquelas frases clássicas que a gente sempre ouve, né? Hoje eu mereço, hoje eu posso, hoje eu vou me permitir. É claro que a gente tem o comfort food, que é muito importante a gente conceituar que existe diferença entre o comfort food e o comer emocional. O que seria o comfort food? É aquele alimento que nos traz alegria, que remete o nosso pensamento a alguma coisa boa. Por exemplo, sopinha da mamãe, sopinha da vovó, aquela comida que traz um acalento, aquela comida que me traz uma felicidade. Ok, isso faz parte da gente e nós precisamos sim ter esse tipo de alimento, porque a alimentação ele é muito mais do que um nutriente, ele é prazer, ele traz memória, ele me traz alguns confortos que eu possa ter de lembrança, enfim, então o alimento ele tem todo esse contexto. Então o comfort food ele é positivo, mas o comer emocional ele pode vir com cargas negativas, que foi isso que eu acabei de te falar, é o comer quando eu quero suprir uma necessidade ou de repente minimizar a dor de qualquer sentimento. Aquele que chega da academia, eu gosto do exemplo da academia. A gente que faz academia à noite, chega da academia cansado, já teve um dia estressado, foi para a academia, agora assim, agora eu posso comer o resto da feijoada da manhã. Exatamente, já está pago. A gente escuta já muito tá isso, pago. Exato. Já paguei. E assim, não é bem por aí, o ato de comer, ele não precisa ser compensatório. É isso que a gente precisa entender. Claro que a gente não vai em momento nenhum romantizar questões de excessos alimentares, não é isso. Mas eu entender que o alimento ele não pode ser uma fuga. O alimento ele não pode ser uma forma que eu tenho de buscar conforto, talvez, de sentimentos que estejam negativos. Carol, eu posso entender isso que você fala, fazendo um paralelo com o cigarro? Sim, porque muitas pessoas eu falo isso por causa, exatamente. A minha mãe fumava e ela dizia, o cigarro me traz um pouco de calma. Eu não entendia isso porque nunca fumei. Sim. E aí você comentando essa questão da alimentação, é possível isso também? Sim, claro. A gente não pode falar que a comida é um vício. Não Sim, existe sim. vício em comida. Existe hábitos que trazem determinadas situações de um círculo vicioso. Mas, eu sou viciada em chocolate. Não, não existe vício em nenhum tipo de comida, né? A gente poderia discutir isso num segundo momento. Gostei. É um tema super bacana. Guardamos. Super bacana esse tema. Mas é muito importante a gente entender que esse comer, quando eu venho com essa emoção, será que eu não estou comendo as minhas emoções, as minhas frustrações? Então eu preciso entender qual é a carga de sentimento que eu estou colocando naquele determinado tipo de comida. Interessante. Olha, pessoal, atentos aí que temos muita coisa para conversar. Então, aí, se eu sou um comedor emocional, eu não sabia que existisse esse conceito, É preciso, me parece, ter força de vontade, um autocontrole para parar ou para deixar de ser um comedor emocional, né? Porque realmente a gente come assim mesmo, é verdade. Porque dá a impressão, Carol, e aí me corrija, que não deve ser nada fácil. Por quê? Porque o alimento é o problema. E ele está em toda parte, aonde a gente vai ele está. Ele está na casa de amigos, ele está no bar, ele está na padaria, ele está em tudo, ele está na calçada, naqueles Exatamente. Food truck, né? Sim. Que hoje a gente tem muito. Como viver com isso e como resolver ou como trabalhar essa questão? Eu acho que primeiro a gente precisa entender qual é o contexto do alimento na vida dessa pessoa.
O alimento, ele não pode ser um problema, muito pelo contrário. Comer é prazeroso. E como você mesmo colocou, o ato de comer está envolvido em tudo. Nasceu alguém, vamos fazer um churrasco para comemorar aquele batizado. Estou conhecendo uma pessoa, vou levar ela para jantar. Então, o contexto, o ato de comer está envolvido em tudo. O grande problema é que eu acho que aí precisa de uma percepção e até às vezes, né, a atuação de um profissional, entender o quanto essa comida está vindo como forma de, alguma maneira, eu conseguir minimizar esse sofrimento ou esse sentimento. Comer, ele precisa ser prazeroso. O ato de comer é extremamente comum, todos nós comemos. O que muitas vezes a gente tem que ficar atento é o quanto de energia eu estou colocando nessa comida. Energia que eu digo é quanto de tempo eu perco pensando em comida. Eu tenho pacientes que me procuram no consultório que a queixa deles é: Carol, eu acordo pensando em comida, eu durmo pensando em comida, eu sonho com comida, eu tenho medo de comida, eu sinto culpa por comer, eu como um alívio, e isso vai gerando um ciclo extremamente difícil para a pessoa. Leila, imagina uma pessoa comer e sentir culpa por comer. Nós precisamos falar disso. Não posso sentir culpa por comer. Eu posso sim comer. E as pessoas optam, às vezes, por colocar mídia social, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas mídia social hoje é um dos grandes problemas que a gente tem com esse comer emocional, dos transtornos, enfim, imagem corporal principalmente. As pessoas hoje, elas postam nas mídias sociais comidas como sendo coisas negativas. Coloca o pão, por exemplo, ou o carboidrato de maneira geral, como sendo um vilão. Você imagina uma pessoa que já sente culpa por comer, ela olha isso numa mídia social, talvez de uma pessoa que ela goste muito, de uma pessoa que ela siga, e aquele pão está sendo ali, né, martirizado, nunca coma pão, o pão é o vilão. Imagine como é para a pessoa encarar aquela situação. Então, o comer, entender esse comer emocional é muito importante. Qual contexto você está? Qual é o peso da comida na sua vida? O que hoje uma comida representa? Tem pessoas que sofrem de pensar em comida, tem pessoas que sentem culpa, tem pessoas que comem escondido. Então a gente precisa entender quem é essa pessoa, o que hoje ela tem feito. Você me fez uma pergunta: como eu faço esse autocontrole do comer emocional? Primeiro eu preciso entender. Por que eu estou comendo emocionalmente? Quais são as sensações que eu tenho com essa comida? Primeira coisa que a gente precisa identificar é o que é fome fisiológica e o que é fome emocional. Quando eu falo de fome fisiológica, é o sentir fome, são sinais que eu tenho de fome. Carol, tô com fome, eu tenho dor de estômago, minha barriga ronca, tem gente que sente dor de cabeça. E isso são sinais que o meu corpo dá para mim. Agora, o que é a fome emocional? A fome emocional é aquele: eu acabei de comer, deu 1 hora, eu me alimentei super bem, passou 1 hora, eu começo a andar na casa, eu dou 3 voltas na cozinha, abro a geladeira 10 vezes. Sabe aquele negócio, quero comer, mas eu não sei o que eu quero comer? Então, isso talvez seja uma fome emocional, mas aí você vai pesquisar. Nesse dia que você abriu a geladeira 10 vezes, que você foi à cozinha mais 10, andou e buscou algo para comer, tinha alguma coisa? Nesse dia eu tinha uma atividade que eu estava insegura para fazer. Gatilho. Eu descobri que aquela fome que ela tinha naquele momento era uma ansiedade por uma determinada situação. Então as pessoas primeiro precisam entender o que é fome fisiológica. As pessoas às vezes deixam de sentir fome por medo de comer. Agora, não é difícil, claro, perceber isso? Sinal de fome e saciedade não deveria ser, porque é fisiológico. Todos nós sentimos fome e todos nós sentimos saciedade. Mas eu digo essa outra fome. A fome emocional, sim. A fome emocional, muitas vezes, a gente precisa de ajuda para entender. Porque as pessoas, às vezes, têm fome, voracidade por comida, mas não sabem o porquê. Então, por isso que a gente tem que entender. Você tem fome do quê? Né? Então, eu preciso saber a fome do quê que aquela pessoa tem. Porque eu conheço pessoas que acordam à noite. Sim, a compulsão acordam noturna. à noite. Aí eu fico pensando assim, como acorda à noite para comer? Você teria necessidade? Do ponto de vista fisiológico, se você comeu bem, não fez restrição à noite, o dia todo, perdão, não existe uma necessidade do comer noturno.
Mas o comer noturno tem muito mais coisas envolvidas do que o ato de comer, né? A gente vai falar um pouco, né, sobre compulsão alimentar, mas as crises de compulsão alimentar, elas acontecem sem que ninguém esteja vendo. Ninguém tem crise de compulsão alimentar na frente dos outros. As crises, para serem caracterizadas como crise de compulsão pelo DSM, Legal. elas são escondidas. Vamos falar disso. Vamos. Carol, me parece que o comer emocional atua em nós como um contínuo, algo que começa e vai, e vai, e vai. Se isso começa, vai e vai, a pergunta que eu faço é, esse comer emocional tem estágios? Tem assim, começa pouquinho, depois vai aumentando, e ele chega a um transtorno alimentar? É isso que gera um transtorno alimentar? Os transtornos alimentares, eles são doenças psiquiátricas, precisam ser tratados por uma equipe multi, ou seja, psiquiatra, psicólogo, nutricionista, entre outros profissionais que entendam de transtornos alimentares, porque o transtorno alimentar não é frescura, o transtorno alimentar é grave e hoje ele tem uma incidência de 15% de mortalidade, principalmente por suicídio. Então a gente precisa sim falar de transtorno. Existem N gatilhos para os transtornos alimentares. O comer emocional talvez seja um dos gatilhos que a gente tem para o transtorno. Mas o que é importante a gente entender, né? Falando pontualmente de transtorno alimentar. Transtorno alimentar, ele precisa ser diagnosticado. Quem faz diagnóstico seria o médico e hoje ele tem critérios baseados no DSM-5. O DSM-5, assim como o CID-10, mas principalmente o DSM-5, é um manual para diagnóstico psiquiátrico exclusivo da psiquiatria para os transtornos psiquiátricos. E o DSM-5, ele traz exatamente um capítulo único de transtornos alimentares. Então, os transtornos alimentares, eles são graves, eles precisam sim ser discutidos. Eu tenho N tipos de transtornos alimentares, como por exemplo, o transtorno de compulsão alimentar, anorexia, bulimia, transtornos que são mais diferentes, né? São os restritivos, que são os TAREs da vida, enfim. Mas nós temos alguns tipos, nós temos transtornos alimentares que precisam ser vistos com critério e seriedade. Transtorno alimentar traz sofrimento. O transtorno alimentar, ele vai ser identificado principalmente quando essa pessoa traz uma fala de sofrimento psicológico e físico pelo peso e pela imagem corporal. Eu tenho pacientes que às vezes a gente, né, exemplificando, e quando eu às vezes falo isso até em sala de aula, as pessoas ficam abismadas, mas é mais comum do que a gente imagina. Pessoas que, por exemplo, usam dos cortes mesmo, pessoas que se cortam para minimizar a dor do sofrimento psicológico. E tem gente que trata transtorno alimentar como frescura. Não é. É uma doença que ela precisa ser tratada, ela precisa ser conversada e principalmente por profissionais da área de saúde que entendam o que é um transtorno alimentar. Já peguei vários pacientes de autoextermínio por não aceitar o próprio corpo, de pessoas que sentem dor pelo peso, pessoas que brigam o tempo todo com o peso. Então, não é o brigar com a balança, 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, mas são coisas muito mais profundas mesmo do ponto de vista psiquiátrico. Então, os transtornos, eles têm N motivos. Nós sabemos que um dos gatilhos para o transtorno alimentar são as dietas restritivas. Então, não quer dizer que toda dieta cause transtorno alimentar, mas nós sabemos que a maioria dos transtornos, eles podem vir de uma dieta restritiva. E muitas das vezes esse transtorno alimentar, ele acontece dentro de casa, naquele comportamento que às vezes o próprio parente encontra, que é muito comum nessas épocas, né, nas épocas de fim de ano, por exemplo, Páscoa agora que está chegando, o pessoal virar e falar assim: nossa, como você engordou, nossa, como você emagreceu, ou quando tem aquele tanto de criança, lá, chama a prima gordinha para brincar com a gente. Então isso começa a vir como às vezes uma ideia que vem na cabeça da criança ou de um adulto. Mulheres são mais acometidas, apesar da gente ter uma crescente enorme de homens com transtornos alimentares, principalmente homens que buscam um aumento de massa magra, homens que querem ficar muito musculosos. Pode ser uma forma de transtorno não querer ficar musculoso, mas o que ele faz para isso, que principalmente o uso exageradíssimo de hormônios para isso. Então, assim, a gente precisa entender que são N contextos que levam a pessoa a um transtorno alimentar. E então, assim,
ficar atento a essas questões é o primeiro passo. Sim, exatamente. E procurar ajuda. Sempre, não tenha vergonha de falar. Não é normal você ter, por exemplo, práticas purgativas pós-refeição. Nós temos pessoas que induzem vômito. Depois, eu comi, eu senti culpa, eu vou induzir um vômito, né? Então, a gente precisa falar sobre isso. Mas então, assim, eu volto a falar porque eu sou mãe, você também. É assim, o jovem, eu acho que acredito isso num maior... acontece mais em jovens. Sim. O jovem tem muita vergonha. Sim. E muitas vezes ele nem para a mãe, para os pais, ele se mostra. Sim. Então, eu acho que no caso a família ou alguém que é mais próximo tem que ficar atento a essas questões, sim, né? O que a gente pede sempre, quando geralmente os pais me procuram no consultório, o que eu peço para ficar atento? Está observando que a pessoa está muito ligada no peso, está observando que a pessoa tem emagrecido em grande quantidade de uma única vez, que a pessoa tem falado muito do próprio corpo, principalmente quando a gente vê alguns sintomas, né, que a gente começa a perceber, pessoas que às vezes comem e já vão direto ao banheiro e ficam muito tempo trancado no banheiro, pode ser indução de vômito. Ótimas então, dicas. assim, são coisas que a gente tem que ficar atento como pai e mãe, né? Tá. Porque o jovem, infelizmente, ele não fala, ele tem vergonha e ele vai conversar com um grupo dele, E considerando ainda que hoje o corpo é aquilo, o cultivo do corpo sarado, Sim. né? E não é todo mundo que nasce com o dom ou a propensão de ter um corpo esbelto, comendo tudo que a gente tem vontade. Né? Não, exatamente. Não é? E a gente tem que sair desse estigma que existe corpo perfeito. E fora num mundo onde se faz... Hoje tem uma série de academias, mas hoje nós temos uma vida muito mais sedentária do que o passado. Né? E o acesso hoje à alimentação mudou muito. A gente come muito mais industrializado. Exatamente. Isso também tem um impacto também. Então, como é isso, né? Como que se enxerga dessa forma, onde eu tenho uma cultura sedentária, um consumo de industrializados em grande quantidade? Desembrulhe menos, gente, e descasque mais. Premissa básica. Embrulhe menos. Desembrulhe menos. Desembrulhe menos e descasque mais. Adorei. Não Vou é? adotar. Adorei. Vamos lá. Carol, podemos dizer também que esse processo todo que você nos mostrou do comer emocional, dos transtornos alimentares, é também um processo de compulsão alimentar ou compulsão alimentar é outra coisa? Compulsão alimentar, hoje ela é considerada um transtorno alimentar, ela está descrita no DSM também, mas hoje as pessoas todo mundo acha que tem compulsão, né? Então as pessoas às vezes chegam para mim e falam assim, tive uma compulsão essa semana. Aí eu questiono, o que você comeu? 3 pedaços de pizza e um copo de refrigerante. Não, isso não é compulsão. Pode até ser um comer exagerado, que faz parte às vezes da rotina, às vezes você está numa festa, saiu e tudo bem, né? O que não, né? A gente não precisa também crucificar a pessoa por isso. Mas para ser considerado transtorno alimentar, nós temos critérios diagnósticos pontuais para falar que de fato é compulsão. Primeiro, a pessoa ela precisa comer uma quantidade muito além do que uma outra pessoa comeria num curto espaço de tempo. Quando eu falo quantidades além, eu tenho relatos de compulsão onde eu tenho pacientes que me relatam, eu comi uma pizza, 1 litro de refrigerante, um pote de doce de leite, depois eu comi 1 quilo de presunto, 1 de mussarela e mais 10 unidades de pão. Isso aconteceu num período curtíssimo, 2 horas, ok? Então aí seria um alerta para compulsão. Entendi. Outra situação que a gente tem também é que a pessoa ela faz isso geralmente comendo de forma extremamente rápida, tá? Então ela come numa velocidade muito grande. E aí eu tenho outros critérios, as quais eu preciso atender no mínimo 3 para conseguir fazer esse diagnóstico. Culpa, a pessoa tem uma culpa absurda logo após comer, então às vezes ela sente culpa, repulsa dela mesma, nossa, eu estou enojada de mim, a pessoa tem crises de depressão logo após comer. Geralmente ela faz isso de forma escondida, então ela até janta, almoça com os familiares para mostrar que está tudo bem, e aí às vezes à noite, a hora que todos estão dormindo, ou a hora que todos saíram, ela vai e tem essa compulsão. Outra questão também é que a pessoa relata que ela vai perder o controle,
ela fala, a sensação que eu tenho é que eu não consigo controlar a minha fome, eu como de uma maneira absurda, o qual eu perco o controle. A sensação é exatamente essa, eu perdi o controle. Existe também um critério, qual a pessoa também fala que ela comeu até ela passar mal. Mas veja bem, esse comer até passar mal é comer nesta quantidade a qual eu estou falando para você nesse período de tempo. Então, para a gente falar que teve compulsão, eu preciso estar dentro desses critérios diagnósticos propostos pelo DSM e pelo CID-11. Então, a gente não pode sair falando, eu tive uma compulsão alimentar porque eu comi 2 pedaços de pizza e um copo de refrigerante. Isso não é compulsão. Isso é um comer exagerado e tá tudo bem. Comeu exagerado? Volte à sua rotina alimentar, não se culpe por isso. O mais importante é a gente ter essa visão do não se culpar, do não achar que eu estou errado pelo fato de comer. Porque o comer exagerado, inevitavelmente a gente faz, né? Então, é importante. Então, definir bem essa questão do que é o comer exagerado, que a gente faz às vezes, sim, né? E que é normal. E o que é a compulsão, que é realmente do jeito que você falou, é algo um pouco fora da normalidade. Sim. Né? Então, eu queria falar de um tema que você já colocou aí, mas eu queria dizer que a gente vai falar isso no próximo bloco, que é sobre essas dietas restritivas que estão muito na moda. E isso me preocupa muito porque eu tenho uma filha. E eu queria, inclusive, conversar com você para que você nos conte exatamente por que essas dietas podem chegar a se tornar transtornos alimentares. Okay. Aguarde que nós já vamos tocar nesse ponto. Muito obrigada. Não adianta nem me abandonar, porque mistério sempre há de pintar por aí. Pessoas até muito mais vão lhe amar, até muito mais difíceis que eu pra você. Que eu, que 2, que 10, que 10 milhões, todos iguais. Até que nem tanto esotérico assim. Se eu sou algo incompreensível, meu Deus é mais. Mistério sempre há de pintar por aí. Não adianta nem me abandonar, nem ficar tão apaixonada que não sabe nada, quem morre afogada por mim. Meu nome é Vitória, tenho 14 anos e estudo na Escola Estadual Vinícius Meyer. Ingressei na Escola do Legislativo por meio do projeto da Câmara Mirim em 2015. Além de poder ter contato com alunos de todas as outras escolas do meu município, aprendi a importância de ser uma cidadã e participar da política. Aprendi a ser mais crítica e entender os pensamentos contrários ao meu, que é fundamental para a nossa democracia. Em 2019, estou de volta para as atividades que estão fazendo a diferença na minha vida. E fazendo a diferença na minha vida, faço a diferença na sociedade. Venha você também conhecer os projetos da Escola do Legislativo de Pouso Alegre. A agenda de atividades está no portal da Câmara de Pouso Alegre, www.cmpa.mg.gov.br ou ligue 3449-6508. Espero por você aqui.
sonho é realidade. Quando cheguei aqui para viver, eu consegui tudo que sempre quis. Quanto mais esmolas você dá, mais miséria você financia. Dê uma nova chance. Não dê esmolas. Encaminhe o pedinte aos órgãos de proteção social 35 3423 4214 ou, em caso de crianças e adolescentes, para o Conselho Tutelar. Dar esmola não ajuda ninguém. Atenção para as vagas de emprego disponibilizadas pelo CAC, o Centro de Apoio ao Cidadão, em parceria com a CIPA, Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre. Motorista CNHD, auxiliar de mecânico, vendedor ou vendedor externo, churrasqueiro, ajudante de instalação, instalador de sistema de segurança eletrônica, auxiliar de cozinha, sushiman, barista, rasteleiro, operador de vidro acabadora, advogado ou advogada, técnico em prótese dentária, promotores de venda Brasilcard, operador logístico, vaga para PCD, auxiliar de produção, vaga PCD, assistente administrativo, vaga PCD, auxiliar de almoxarifado, consultor ou consultora de vendas, operador de espargidor, operador de rolo, chapeiro, operador de fresadora, maceiro, operador de mini carregadeira, lubrificador, apontador, motorista de esparigador, secretária odontológica, torneiro mecânico, captador de imóveis para locação, lavador de veículos, engenheiro elétrico. O CAC está localizado na Câmara Municipal de Pouso Alegre, na Avenida São Francisco, número 320, bairro Primavera. O horário de funcionamento é de segunda a quinta-feira, das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde, e na sexta-feira, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. Os currículos também podem ser encaminhados por e-mail, vagascac@gmail.com. CAC, Centro de Apoio ao Cidadão. Quando você sabe, você pode cobrar. Quando você sabe, você participa de verdade. Saber faz toda a diferença. Eu sou Emanuela Barreto e a gente vai ter um bate-papo rápido e descomplicado, porque agora você sabe. Fique ligadinho aqui na TV e Rádio Câmara. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Quando chegou carta, abri. Quando ouvi Prince, dancei. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, tava aqui. Quando lhe achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Marazaya, oe, zaya, zaya, aí,
Ingaduan. Oh, Barat Zaya Zoe, Zaya, Zaya, aí, Ingaduan. Então aí, Carol, vamos nós, né? Explica, porque eu acho isso importantíssimo, explica pra gente o que são dietas restritivas e jejum intermitente. E por que essas práticas são perigosas? É assunto polêmico, né? Hoje em dia se ouve falar muito de jejum intermitente, de dietas restritivas, mas precisamos falar delas porque hoje nós sabemos que tanto o jejum intermitente quanto as dietas, elas trazem sérios problemas de saúde. De forma conceitual, as dietas restritivas são aquelas que de alguma forma eu opto por restringir alguma coisa, por exemplo, grupos alimentares, carboidrato, proteína, lipídio, ou eu opto por então fazer uma redução calórica, e aí tem pessoas que ficam contando calorias e falam, não, posso comer só 600 calorias ao dia, e também a gente tem as restrições de consistência, que são pessoas que optam por fazer dietas, por exemplo, líquidas, tá? Então as restrições elas podem vir de toda e qualquer maneira, e o grande problema da restrição é que muitas das vezes, excluindo, por exemplo, um grupo alimentar ou reduzindo muito a quantidade calórica, eu estou deixando de ofertar para aquela pessoa, para aquele corpo, nutrientes que são essenciais para o crescimento. Então, por exemplo, a gente pega adolescentes, meninas que optam então por fazer uma restrição, tanto calórica quanto de macronutrientes. O que a gente começa a observar? Algumas param de menstruar, às vezes elas ficam 1, 2 anos sem menstruar por conta dessa deficiência de nutriente. Algumas começam a perder cabelo, tanto homens quanto mulheres, acaba que tem uma queda de cabelo, pele começa a escamar e outros transtornos que podem vir junto com isso. Nós sabemos que as dietas restritivas são gatilhos para transtornos alimentares. Veja bem, eu vou me restringir de comer pão. É incrível que quando eu falo isso, eu faço isso, a vontade de comer pão, ela dobra. Parece que vira uma ideia fixa na cabeça. Toda vez que eu restrinjo, vai me aumentar um desejo, uma compulsão por querer comer aquele alimento. O paciente, principalmente esse paciente do transtorno alimentar, ele vem muito disso. Ele vem de dieta restrita, restrita, restrita e a fala é o seguinte, ele chega ao longo do dia, ele tomou um café mínimo, comeu uma banana, almoço ele comeu saladinha com uma carne, enfim, uma proteína, lanche da tarde um iogurte, a fala dele no consultório. Chega à noite, eu estou morrendo de fome, eu quero comer tudo que vem na minha frente, eu abro todos os pacotes de bolacha, eu como tudo. O que é isso? Eu tenho algum problema? Não, você tem fome. O que você tem é fome. Sou eu à noite. Né? Porque você não comeu bem o dia todo, você fez uma restrição e automaticamente à noite você tem fome. Então as pessoas às vezes não entendem isso. As pessoas acham que fazendo isso você vai emagrecer. Você vai emagrecer? Sim, você vai emagrecer fazendo restrição. Mas durante quanto tempo você sustenta essa restrição? Geralmente as pessoas que fazem dietas restritivas, elas emagrecem, mas quando elas param com a dieta, que é onde ela não banca, onde ela não sustenta, o que acontece? Ela dobra o peso, ela dobra. Perdi 10, depois que ela para, que ela volta, sai dessa restrição, ele engorda 20. Que volta à vida normal, exatamente, assim. Exatamente. O que deveria não pensar dessa maneira. O restringir demais nunca é interessante. A gente não tem que restringir alimentos. E a gente fala muito em restringir carboidrato, né? Nossa, e aí vem o restringir carboidrato à noite. Eu fico me imaginando como se eu fosse uma máquina, depois das 18 horas eu desligo o pluguezinho do carboidrato, do metabolismo do carboidrato e não posso comer mais. Não somos máquinas. O meu corpo não consegue distinguir exatamente se depois das 18, não tem isso, né? A gente precisa entender, primeiro, o que é carboidrato. As pessoas não sabem. As pessoas chegam para mim no consultório, comi um ovo, me enchi de carboidrato. O ovo não é carboidrato. A fonte principal é proteína. Então as pessoas começaram a colocar alimentos como vilões. Pão é vilão, arroz é vilão, macarrão é vilão. E não é. Pega pessoas que restringem, por exemplo, carboidrato e vai conversar com algumas delas. Extremamente irritadas. Você conversa com a pessoa,
ela está pilhada. O que aconteceu? Eu não estou comendo carboidrato. Isso é comum, porque o carboidrato traz energia. A privação dele faz com que você entre num ciclo de precisar utilizar outros nutrientes para fazer fonte de glicose. Então a pessoa se irrita, a pessoa tem dor de cabeça. Nosso cérebro só funciona com glicose, eu preciso dela para funcionar. Passo a fazer outras fontes metabólicas. Então, quer dizer, é um estresse metabólico tão grande que não vale a pena. A gente já vai falar de outras, mas só para entender, ou seja, o ideal não é restringir. Absolutamente. É fazer uma reeducação. Perfeito. Você tem que ter todos os grupos alimentares. Todos os grupos, comer de tudo um pouco, Exatamente. de modo que aquele pouco seja suficiente para mim. Já vamos falar disso aí. Eu queria só que você falasse desse jejum intermitente. É aquele faz jejum, depois para, volta, é isso? Isso mesmo. O jejum intermitente é um protocolo que existe, que ele pode ser feito de inúmeras formas. Jejum de 24, de 12, de 6 horas. E logo ao término desse jejum, existem alguns alimentos que podem até ser permitidos em alguns protocolos, como por exemplo, alguns tipos de chá, água, enfim. E logo na sequência, quando rompe, quando você vai parar esse jejum, você tem alguns grupos de alimentos que você pode comer. Alguns protocolos optam principalmente pelo consumo de gorduras, tá? O grande problema do jejum intermitente é que também me causa um estresse metabólico. E no ano de 2018, foi uma tese de doutorado, salvo engano, da parte de fisiologia, que lançou falando que as pessoas que optam pelo jejum intermitente podem desenvolver diabetes. Por quê? É um estresse metabólico tão grande para o pâncreas, para a excreção de insulina, que não vale a pena. Imagina você ficar 24 horas sem comer. Eu conheço protocolos de 8 horas, de 6 horas, de 12 horas, mas isso é um estresse. Você não precisa ficar sem comer. Não precisa fazer isso. Não, o jejum intermitente desnecessário. É desnecessário. Hoje em dia a gente já sabe que a grande maioria dos estudos apontam que não é interessante o jejum. Legal. Você comentou no bloco anterior um termo que eu não conhecia e eu queria que você nos explicasse, que é imagem corporal. E eu posso relacionar esse termo com gordofobia? Veja bem, a imagem corporal, hoje em dia a gente tem tido, a forma como eu me vejo, a forma como eu enxergo o meu corpo, e hoje em dia a gente tem tido uma distorção muito grande da imagem corporal. Ou seja, pessoas que têm um corpo magro se veem com um corpo que talvez não esteja do agrado dela, falando que ela poderia estar gorda, tudo bem? Então essas distorções de imagem corporal, elas também precisam ser levadas em consideração, porque muitas vezes as pessoas buscam um corpo perfeito e nós precisamos enfatizar que não existe corpo perfeito, não existe um padrão de beleza, seja você gordo, seja você magro, não existe um padrão do ser perfeito. Então essa distorção da imagem corporal leva muitas vezes as pessoas a fazer sacrifícios absurdos para conseguir ter um corpo magro. Uma coisa que eu sempre falo em consultório, falo em sala de aula, falo para as pessoas, é nunca elogiem um corpo magro. Sabe aquele negócio, nossa, como você emagreceu, você está linda. Por quê? Quando ela estava gorda, ela não era linda? Ou você não concorda comigo que quando você faz esse elogio, você está reforçando o fato de que eu tenho que estar magra para estar linda? E pior ainda, você não sabe o sacrifício que aquela pessoa fez para ficar magra. Então você está reforçando. Continue fazendo todas as purgações, todas as privações para continuar sendo magra. Então a gente precisa tomar cuidado com algumas falas que a gente tem no dia a dia, porque isso reforça essa imagem corporal perfeita que não existe. A gente coloca as pessoas em caixinhas. O magro é sempre saudável e o gordo é sempre doente. Não necessariamente. Normalmente é o contrário, às vezes, né? Sim, eu tenho vários pacientes magérrimos que chegam no consultório com uma disfunção hepática, com problemas de dislipidemia, ou seja, o colesterol está extremamente descompensado, enfim. Então, não necessariamente ele precisa ser gordo ou magro para ser saudável. Não podemos romantizar também a questão de ser extremamente magro ou extremamente gordo, não. Mas a gente precisa falar que são corpos totalmente distintos e que a gente não tem que conversar sobre corpos. Eu fiz um post esses tempos atrás na minha rede social, que foi muito bacana, até o retorno que eu tive, onde eu coloquei o seguinte: quando você encontrar com uma pessoa, não fale para ela se ela está gorda ou está magra, pergunte se ela está bem.
Se a pessoa não te perguntou sobre o corpo dela, não fale, não enfatize o corpo. A pessoa tem outras qualidades. Eu não preciso falar como você está gorda, como você está magra. Você não sabe o impacto que aquela frase vai ter na pessoa. Então a gente precisa parar de falar sobre os corpos alheios. Se a pessoa não te perguntou, não fale. Se ela te perguntou, seja empático ao falar. Não seja grosseiro. Nossa, você tá gordo, hein? Você tá magro, hein? Então a gente precisa ter cuidado com as falas. É que as redes sociais não ajudam, né? Não, as redes sociais infelizmente não ajudam. Toda hora, né, a gente lê lá, né? Já esse tá culto de ao hoje, corpo sarado é muito terrível, complicado, né? É terrível. Nós estamos vivendo um momento, né, da história aí, delicada com essa questão da alimentação, do corpo, né, da saúde mental, né, porque pelo jeito legal, tudo isso afeta. Total. E é legal você ter espaços para você falar disso. As pessoas têm medo de falar gordo, o obeso. Não, gente, é gordo. Antônimo de magro é gordo. Falamos então a palavra gordo, mas que a gente fale de uma maneira não ofensiva, que eu não coloque na caixinha que o gordo é preguiçoso, que o gordo, ele, tá lá, tá gordo porque quer. Não, lá, não fez esforço algum, também come feito não sei o quê. Então a gente precisa ter cuidado com essas falas. Isso é a gordofobia. Isso é o colocar nessa caixinha que a gente fala que gordo é tudo igual. Eu já vi um comentário uma vez que eu achei um tanto quanto bizarro. A pessoa fala assim, lá, tem canela grossa, é preguiçoso. Gente, como que você mede o comportamento, a preguiça pela canela? Não... Então, assim, são falas que são ofensivas e a gente precisa tomar cuidado para falar isso. Mas isso eu acho cultural, né, Carol? Sim, é cultural, infelizmente. E começa lá na escola, lá no infantil, não começa? Começa quando você pega aquele tanto de criança, bota elas inteiras numa fila e vamos pesar todos iguais, como se fosse uma coisa assim. Aí, geralmente, tem um peso diferente. Lá o gordinho. Ô, gordo, sai daí. É assim que faz. Nossa. E que é triste. E que nós precisamos falar disso e melhorar as nossas falas para tratar os corpos das outras pessoas. Então, nutrição devia ser um tema na escola, né? Com certeza, com certeza. Na escola. Sou defensora total para conversar sobre como devemos... Porque é nossa saúde. Sim. Porque, na verdade, a nossa saúde é aquilo que a gente come. Sim. Né? Leila, nós comemos desde quando a gente nasce. O primeiro contato que a gente tem é a amamentação, é o seio da nossa mãe. Então, a gente precisa falar sobre comida. Falar o que, né? Parar com proibições. Não, você não pode comer isso que você vai morrer, gente. Não. Se você comer qualquer coisa em excesso, inclusive consumo de água, não vai ser muito bom para você. Então é isso que a gente precisa entender. Legal. Então, eu queria tratar de um tema que é essa questão da obesidade, que hoje me parece que é uma epidemia e que naturalmente desencadeia uma série de doenças. Sim. Né? As pessoas que se submetem à cirurgia bariátrica, eu imagino que sempre há um problema com a alimentação, porque eu não entendo muito disso, mas eu sei que corta um pedaço, né, ou amarra ou corta, e que ela deve se reeducar, alimentar, de forma na alimentação. Mas o maior problema é que o problema é emocional, e ele continua, ele persiste. Sim. Ele persiste, então eu fico pensando assim, o desejo de comer continua o mesmo. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho para essas pessoas, que eu acho importante, porque a gente tem muitas pessoas assim. Eu tenho uma amiga assim, muito próxima, que tem essas dificuldades. Eu queria que você comentasse sobre isso. As cirurgias bariátricas, então, hoje o que é imposto pelo Ministério da Saúde é que uma pessoa, para ser candidata a uma cirurgia bariátrica, ela tem que ter primeiro 2 parâmetros: IMC acima de 40 ou IMC acima de 35 com algumas comorbidades, que sejam diabetes, uma resistência insulínica, uma hipertensão, enfim, são associados geralmente a alguns tipos de comorbidades pontuais, né? Qual é o grande problema? É que muitas das vezes as pessoas não se encaixam nisso. As pessoas, às vezes, elas aumentam de peso para fazer a bariátrica. Além disso, a pessoa também tem que entender que para se fazer uma cirurgia bariátrica, e isso é recomendação da própria Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabologia, que a pessoa tenha falhado em dietas, tenha tido persistência naquele peso durante 5 anos, enfim.
Então, a bariátrica, ela é um procedimento invasivo, é cirúrgico, ele é um procedimento que ele vai causar impactos na vida daquela pessoa e às vezes as pessoas acham que a bariátrica nada mais é do que um procedimento comum e não é. A gente precisa entender que a bariátrica é um procedimento que a pessoa vai ficar para o resto da vida e que existe reganho de peso e as pessoas às vezes não sabem disso. Então, eu ouvi dizer que uma das grandes possibilidades é o ganho de peso através de líquidos. Sim. É verdade? Sim. O que acontece muitas vezes é que o consumo de líquidos, na verdade, existem alguns estudos que apontam que os pós-bariátricos, eles geralmente aumentam o consumo de bebidas alcoólicas, como forma de compensação por não conseguir comer grande quantidade. Porque alimenta. Sim, alimenta, exatamente. E aí a gente tem alguns estudos que apontam, inclusive alguns estudos até do Instituto de Psiquiatria, do professor Taki Cordas, o qual eu sou uma grande fã dele, que ele foi um dos primeiros psiquiatras que começou a publicar sobre essa parte tanto de cirurgias bariátricas e transtorno, ele fala exatamente isso. Então, essas publicações sobre o consumo exagerado de álcool, entender se essa pessoa antes, no pré-operatório, será que ela já não tinha um comportamento alimentar totalmente diferente? Será que ela já não tinha um transtorno alimentar antes e ela não vai continuar com esse transtorno pós-operatório? Isso também precisa ser avaliado. Que interessante. Né? E o que a gente vê muito hoje das literaturas, até teve um estudo de 2018 da professora Marlia Alvarenga e da Júlia, a professora Júlia, a qual tive também prazer de ter aula com elas, que elas fizeram um estudo onde elas compilaram 103 estudos, artigos científicos que falam exatamente de cirurgias bariátricas e transtornos alimentares. 40% das pessoas, principalmente as que já tinham transtornos pré-operatórios, desenvolvem compulsão alimentar. Junto com essa compulsão alimentar, algumas começam a desenvolver dietas restritivas, hábitos, comportamentos alimentares restritivos, comportamentos de compensação, com pensamentos purgatórios. Então a gente também precisa entender qual o contexto dessa cirurgia bariátrica. Qual foi a sua busca por essa cirurgia bariátrica? Qual a sua relação com a comida? A gente esquece de perguntar o que a comida significa para você. Então, isso é muito importante, essa avaliação pré-operatória do comportamento alimentar. Entendi. Muito legal mesmo, Carol, muito legal mesmo. Porque eu vejo muitas dificuldades, né? Eu tenho algumas pessoas que eu conheço que realmente voltaram a ter um peso, não sei se igual, mas voltaram a engordar, né? Então, eu sempre fico pensando se a cirurgia não deveria ser o último estágio de uma proposta. Com certeza, de mudança. Sempre buscando primeiro uma reeducação. Eu sei que não deve ser fácil, mas eu acho que a cirurgia não é só uma cirurgia, né? Exatamente. Ela muda muito a vida da gente, né? Ela é uma cirurgia com todas as implicações que qualquer cirurgia tem, e ela muda a vida da pessoa. Eu lembro que a minha filha mais velha vai fazer 18 anos agora, e eu lembro de uma pessoa que estava internada no mesmo quarto que eu estava quando eu ganhei, e ela fez uma cirurgia bariátrica. Ela tinha recém saído, a mãe levou comida escondida para ela, escondida da equipe médica, e ela pediu para comer, ela comeu, passou mal e meio que sentiu um engasgo, ela teve que voltar para a mesa de cirurgia, porque comeu escondido. Então, isso há 18 anos atrás, então isso me passa na cabeça o seguinte: imagina você comer escondido, porque uma pessoa não pode saber o impacto isso que tem na sua vida. O ato de comer escondido já não é legal. Então, é um contexto muito grande, né? E que precisa ser conversado. Isso daí é um bom programa. Sim. Mais um, guarda. Bom, já quase última questão para a nossa última pergunta, para a gente dividir aqui com quem nos vê. Para combater o comer emocional, temos que nos engajar num outro tipo de comer, no que eu chamaria aqui de comer consciente. Para quem nos assiste, que conselhos, Carol, você dá para quem quer sair dessa situação ou para quem quer compreender melhor essa questão? O comer consciente, que hoje tem muito falado, é muito importante a gente enfatizar que comer com atenção plena, né, que seria a nomenclatura correta que a gente usa quando a gente faz a tradução correta, não é dieta, né? É o você se atentar ao ato de comer, é o perceber o alimento em todo o seu contexto
de textura, de sabor, de temperatura, é eu perceber o porquê que eu estou comendo. Então, se eu tivesse que dar algumas sugestões hoje, eu acho que o mais importante, procure um profissional que compreenda o que é o comportamento alimentar. Comportamento alimentar, não existe prescrição de dieta para algumas situações. Existe o entender o comportamento da pessoa e explicar para ela como ela deveria, talvez, melhorar esse comportamento. O comer com atenção plena seria perceber a alimentação, colocar o garfo e a faca mesmo, descansar enquanto você come, tirar todo e qualquer tipo de situação que tire a sua atenção, como comer com o celular, comer com a TV ligada. A gente vê isso muito principalmente na questão pediátrica, mães que colocam um tablet na frente da criança, põem a comida e a criança nem sabe o que está comendo, ela está tão ligada no vídeo que ela não sabe o que está comendo. E isso é uma coisa extremamente errada que a gente precisa trabalhar. Então, esse comer com atenção plena não é só prestar atenção, ter consciência do que eu estou comendo, mas sim entender que o ato de comer envolve todo o contexto de onde estou, do que eu estou comendo, temperatura, consistência, e entender que aquele ato de comer, ele precisa sim ser valorizado. Porque comer é maravilhoso, gente. Comer é vida. Gente, todos nós comemos, sem exceção. E eu conheço pessoas que, porventura, por algumas situações, né, pontuais, não podem comer, por exemplo, pessoas que usam sonda, que sentem vontade de comer e não pode. Então a gente tem que voltar a ter prazer na alimentação. Bom, então isso me sugere a questão. Precisamos falar mais disso. Precisamos colocar esse tema nas escolas, fundamental, né, para que a gente consiga trazer aí essa meninada com uma conscientização, né, consciente de um comer melhor. Exatamente. Né? Exatamente. Moça, muito legal, muito legal. Bom, e então, dicas de leitura da professora Carol, né? O peso das dietas. Emagreça de forma sustentável, dizendo não às dietas. Professora doutora Sophie Deran, que é da USP, exatamente, né? Fantástica. É muito interessante. E dentro da internet, um guia alimentar, como ter uma alimentação saudável, do Ministério da Saúde, acesso pelo site saude.gov.br/nutrição facinho. E uma outra dica da professora Carol, Fazendo as Pazes com o Corpo, de Dayana Garbin, uma jornada para vencer a relação doentia com a comida e a obsessão pela forma perfeita. Tudo que você falou, não é? Exatamente. Muito legal, muito legal. A alimentação pode e deve ajudar a melhoria da qualidade da vida, tanto física quanto mental, conforme a professora Carol aqui nos falou. No entanto, quanto mais comemos por motivos emocionais e menos por motivos fisiológicos, a chance de piorar a qualidade de nossa alimentação e de nossa vida aumenta significativamente. Falando de tudo isso, falando do que a professora nos trouxe, eu imagino e eu penso que o nosso objetivo foi atingido, que devemos ter mesmo um comer consciente e buscar principalmente nos amar, porque nos amando, nos cuidamos. Eu quero agradecer, Geraldo, agradecer de coração a professora Carol, que nos ajudou a entender um pouco mais sobre esse comer emocional. E mais uma vez, obrigada pela audiência e pela companhia. Um beijo a todos. Ela é só uma menina e eu pagando pelos erros que eu nem sei se cometi. Ela é só uma menina e eu deixando que ela faça o que bem quiser de mim. Se eu queria enlouquecer, essa é minha chance. É tudo que eu quis.
Se eu queria enlouquecer, esse é um romance ideal. Não pedi que ela ficasse, ela sabe que na volta ainda vou estar aqui. Ela é só uma menina e eu pagando pelos erros que eu nem sei se cometi. Se eu queria enlouquecer, essa é minha chance real. É tudo que eu quis. Se eu queria enlouquecer, esse é um romance ideal.